Simplesmente o Corinthians fechou a contratação de Memphis Depay e ele pode se tornar o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Com a ajuda dos patrocinadores, o Corinthians pode pagar com salários, luvas, metas, mais de 3,5 milhões de reais ao jogador mensalmente. Um dos salários, se não o maior salário que o jogador recebe aqui no futebol brasileiro. E eu vou falar mais, além do Memphis Depay, que já está enlouquecendo a mídia, o Corinthians está interessado em Guido Carrillo. Claro que não é um jogador do mesmo calibre, mas é um atleta que o Corinthians está interessado e está analisando a possibilidade de fechar a contratação do peruano, que está livre no mercado após sua passagem pela Arábia Saudita. Quem não conhece o Guido, é um jogador de muita velocidade, joga pelas beiradas do campo, teve destaque no Al Hilal algumas temporadas atrás e nos últimos 2 anos ele caiu bastante de rendimento. Mas é um cara que tem um histórico bacana no futebol europeu, um jogador com passagens pelo Sporting, pelo Benfica, pelo Watford da Inglaterra e esteve na Arábia desde 2019. Guido Carrillo agora está no radar do Corinthians e pode ser mais um reforço. Agora, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês a reação da mídia brasileira com a contratação de Memphis Depay. A galera tá revoltada porque o Corinthians está devendo todo mundo e está fazendo uma contratação deste calibre. Corinthians não quer saber se está devendo, quer saber como é que vai ficar o seu time até o final da temporada. E eu ainda falo mais, do jeito que o Corinthians está e com o Memphis Depay chegando, ainda vai brigar por essa Copa do Brasil. Aguardem, o Corinthians ainda está vivo na Copa do Brasil. Agora escutem o que a imprensa tem falado sobre o Corinthians. A gente vai para um break na rádio, galera, só que a gente tem que falar do Depay, hein? É a grande notícia do momento. O Depay, na verdade, acertou com o Corinthians. A imprensa inteira tá falando nisso agora. Depay, holandês, acerta com o Corinthians. Gente, vai ser até um belo debate, porque parece que o Corinthians vai gastar 70 milhões de reais com o Depay, em luvas, salários, tudo que a gente tem para falar aí sobre o Depay tá acertado com o Corinthians. Parece mentira, mas não é. A gente vai trazer todas as informações. O jogador holandês de 30 anos acertou com o Corinthians. O Corinthians aumentou a proposta, 28 meses de contrato, 70 milhões de reais. O Depay estava livre, né? Aí o Vampeta sempre fala isso, não caiam na lorota de que o jogador livre vai ser de graça. Não. É aí que o jogador aproveita para ganhar luva. Ele pede uma fortuna. É aí que o jogador pede salário altíssimo. Aí eu vou dividir aqui, Wander, para te passar a palavra. Estamos falando de 70 milhões, estou aqui com a minha calculadora na mão, 70 milhões divididos por 28. 2 milhões e meio de reais por mês em salário, bonificação e luvas. É o que o Depay vai ganhar no Corinthians. Provavelmente, Vanderlei Nogueira, vai ser o jogador mais bem pago do Brasil. Claro, é um astro. O torcedor corintiano, óbvio que ele tem que ficar empolgado, porque ele vai ter aí o cara que foi contratado para ser o substituto do Messi no Barcelona, tá vindo jogar no Corinthians. Tava no Atlético de Madrid, não renovou. Ou seja, é um cara que só passou por grandes clubes. Mas aí é aquele questionamento de sempre. Como que o Corinthians vai pagar isso? Claro, já falou que por meio de patrocinadores. Agora, e os jogadores que estão lá, como o Ranieri, que o Corinthians ainda não pagou o Cuiabá, como o Mateuzinho, que o Corinthians ainda não pagou o Flamengo. A gente já falou de atraso salarial no Corinthians várias vezes, agora eu acho que está em dia. Mas e os jogadores vendo isso, Vanderlei Nogueira? Porque o torcedor é do jogo. Ele tem que ficar eufórico. É um astro chegando no Corinthians que está lutando para não cair. Ele está desesperado para ele não cair. Ele não quer saber de dívida, do quanto vai gastar. Ele só não quer cair para a Série B, para ter que escutar os rivais.
Mas a imprensa tem que levantar isso, Wander. São 70 milhões de reais para 28 meses, 2,5 milhões por mês para o Depay no Corinthians e tá acertado. E aí, Vanderlei Nogueira? Asmar... Esqueceu de falar do Marcelo, do Thiago Silva. Sim, mas o Depay tá novo. É o que o Pedro falou. O Depay tá chegando aqui com 30 anos. Me desculpa, eu acho que ninguém imaginaria que o Depay jogaria no futebol brasileiro aos 30 anos. Já o Thiago Silva, todo mundo sabia que ele ia encerrar a carreira no Fluminense, tá com 39. O Marcelo já dizia que pensava em voltar um dia pro Fluminense, tá com 35 ou 36. Então, é o Depay chegando assim, no auge não, auge é com 26, 27, mas novo ainda no futebol brasileiro, vindo do Atlético de Madrid. Agora, a pergunta que eu faço, Zé Manuel, um jogador como o Depay, tá? É capaz de sozinho tirar o Corinthians dessa draga? Porque o Corinthians, a gente diz, vinha mostrando um futebol muito ruim. Precisa de gols. O cara é um cara que faz gols. É um cara que tem a bagagem de jogar aí nos principais clubes do futebol europeu. O Depay, sozinho, a gente está falando de um clube que fez 19 contratações em 2024. Mas a grande maioria delas ruins. A gente sempre fala aqui, gente. Pedro Raul, caro e sem entregar. Mateuzinho, caro e sem entregar. O próprio Coronado, caro e não costuma entregar tanto. De vez em quando entrega. Yuri Alberto, caríssimo pro que ele entrega. O Yuri Alberto não foi agora, mas só lembrando aqui contratações do Corinthians. Aí tem o Félix Torres, tem o André Ramalho, que até começou bem, o Gustavo Henrique, razoável. Agora, Corinthians gastou muito e, por enquanto, apresentou pouco futebol, Zé. Depay, sozinho, é capaz de mudar muito esse time do Corinthians. E também eu já passo essa pergunta para o Bruno. O Memphis é muito bom jogador. Ele é uma espécie, assim, de Neymar da última geração holandesa. Ele tá com 30 anos, eles têm idades parecidas. Então, como a Holanda tem uma carência de craques... Só algum jogador tecnicamente melhor no país? Tecnicamente só, não tô falando... Porque vai falando do Van Dijk, né? Se a Holanda... Não. No Brasil. No Brasil? Cara, o Payet, acho que se você pegar pelo tamanho, história, tal, sucesso com seleção europeia e tudo mais... É que o Payet não tem título na carreira, né? Por exemplo, o cara líder técnico do Corinthians hoje é o Garro. Sim. O Memphis Depay tecnicamente é melhor que ele. Perfeito. Mas e no sangue? A garra corintiana? Então, essa é que é a questão. Gols, o corintiano que tá soltando rojão, feliz da vida, porque eu acho que também o corintiano tava muito sofredor com um homem-gol, né? Porque se você tem Pedro Raul, né, e você tem Yuri Alberto, que viraram motivo de chacota, o Corinthians realmente precisava de um cara que faz gols. Eu tava falando com o Capita, ele chegou, poxa, mas o Memphis é o segundo maior goleador da história da Holanda. Isso tem muito a ver com a questão geracional. Você não coloca o Depay na mesma frase de Cruyff, de Van Basten, de Bergkamp, de Gullit. Nenhum de nós. Ele não é... Então, assim, ele acabou virando um craque, entre aspas. Eu coloco ele craque entre aspas. Porque, pra mim, ele não aconteceu como se esperava na carreira. Em clube e em seleção. Ele é revelado no PSV, aí vai pro Manchester United. Você imagina, poxa, ele chegou com uma pompa. Ele é um cara que é muito marketing, ele tem muita mídia. Inclusive, você falou que ele tem tigre, né? Ele tem acordo com a Puma, né? Ele é um garoto propaganda da Puma. Ele é muito vendido, assim, tem uma carreira extracampo, tal, muito badalada. E eu acho que ele é um cara que foi superestimado. Você gosta muito do Palmeiras. Eu tinha uma opinião... Peraí, ninguém reparou. Você vai lembrar, assim, o Valdívia, durante um tempo, foi um grande ídolo do Palmeiras, que eu acho que era uma época de carência. O Palmeiras tinha times limitados. Perfeito. E aí ele tinha técnica, às vezes não jogava, sumia, às vezes ficava no DM. Mas assim, ele criou uma idolatria e muita coisa em torno dele por conta do cenário. Ele pegou o Palmeiras que era sofrível. Então assim, o Memphis Depay, ele virou um craque da Holanda, entre aspas, num período de baixa da Holanda. Ele estreia na Holanda em 2013. Ele faz um gol, ele já tem um gol em Itaquera. Holanda 2-0 no Chile, na fase de grupos da Copa 2014, ele fez o gol em Itaquera. Ele fez o gol do 2-0. Tem 2 gols na Copa de 2014, eu acho. Então, assim, ele despontou muito bem. Na Holanda era a esperança, era o grande cara após a geração que tinha Sneijder, Van Persie e Robben. E aí, Holanda naufraga, não vai pra Eurocopa, que é uma vergonha absurda. A primeira Eurocopa com 24 anos, a Holanda não vai, perde pra Islândia, a Islândia vai pra Copa.
A Holanda não vai para a Copa de 18. Fracassos acumulados. Então, assim... Mas é para comemorar ou para lamentar? Não, eu acho assim, do jeito que está o Corinthians hoje para o futebol brasileiro, é uma contratação, realmente, como o patrocinador que está bancando falou, midiática, ele é midiático. Você comparou com o Pato da outra vez. É um exagero. Falou. Não, porque assim, que a pergunta era, foram 2 contratações bombásticas do Corinthians, Ronaldo ou Pato. Ele chegaria com o peso de Ronaldo para resolver. Ele não tem o tamanho do Ronaldo, tá longe disso. Ninguém quase. E o Pato é um cara que começou a carreira, tecnicamente é muito bom. Olha lá, não vai agradecer que eu pus? Olha lá, porque tem o birra grande com o Memphis Depay. Cara, isso vai envelhecer o craque, de um entre aspas, holandês. cara. Não, aqui, ele pode fazer aqui, chover no Corinthians, ser multicampeão, sei lá o que pode fazer, não vai mudar a trajetória dele. Por que ele pingou de clube em clube? Tá. Manchester United, Lyon... e eu tenho histórias de bastidores assim que às vezes... Se ele ganhar títulos, muda. Não, mas boa parte desses clubes, Barcelona, Atlético de Madrid, ele decepcionou. Ele ficou aquém do que se espera dele. Ficou muito tempo em banco de reservas, em clubes. Mas Então, assim, uma coisa, se tecnicamente ele é um jogador desse nível, por que ficou aquém? eu acho que falta pra ele entrega, competitividade. Braz já tá É a assim. contratação já tá mais assim. midiática do Corinthians tenho desde o dúvida disso. Ronaldo. Olha lá, Só que, assim, Mais só do que que o o Corinthians Pato. tem uma Sem característica dúvidas, muito Bubu. interessante e que talvez tenha atrapalhado o Pato. É isso, O ó, Corinthians, é isso. o Capita sabe, o Corinthians é um time muito povão, muito sanguíneo. Se o cara Dois não se jogos entrega- mais ou se o menos cara ali. Não, se o cara não corre, não luta, não disputa, não é competitivo, o cara pode até ser bom tecnicamente, mas às vezes ele não vence num E time como prestando o Corinthians. atenção no seu comentário, assim, você começou enaltecendo a técnica do Depay, mas depois você fala sobre pingar em alguns clubes, etc. Pareceu que, assim, me lembrou muito que você falava do Rames, né? Do Rames então, Rodrigues. ele Sobre ser um não cara chega a ser o técnico, Rames, assim, mas ficar de- pingando. Só que, honestamente, eu acho que ele tem uma entrega maior que o Rames. Não, tem, porque E- Mas é qualquer um. Peguei! Eu nunca Se vi pegar daqui pra cá, já teve mais técnico. qualquer um. Só que assim, qualquer um. quando o Rames veio, todo mundo já sabia que isso poderia acontecer. O que aconteceu, no final das contas, na relação Então, Rames-São acho que Paulo. não precisa ter o No medo de- de ele ser igual o Rames. Primeiro que ninguém é igual a ninguém, né? São funções diferentes, são temperamentos diferentes. Não, mas características, Bubu. E só um detalhe, Características, só um não detalhe. funções, Ele nada. tem que resolver Porque jogos. tem Enquanto aquela raça, o Roberto bem tá fora de mamado. campo. Por que ele me Isso, frustrou? se mata em Assim, campo. eu É que torço você tá pra um falando do seu time... coração do holandês. Não, que você Exato. conhece muito jogador quando ele joga no seu time. Você torce por ele, você espera dele. E eu, como torcedor do Holanda, assim como toda a nação laranja, depositava nele muita expectativa. A expectativa era muito alta pelo talento. A pela realidade capacidade não dele. bateu a expectativa. A realidade não bateu. Então, Entendi. o Mas, Neymar Bubu, superou assim, o com Pelé. relação ao- Capitão, Não, você não, acha só que vai assim, dar uma certo? pergunta pro Bubu. Você acha Não, que e vai depois dar certo? eu posso dar minha opinião Claro, depois, só pergunta aí, perguntar pro depois, Bubu claro. assim. Porque o Corinthians hoje, ele vive um problema realmente de colocar a bola pra dentro, né? Então, assim, o Corinthians cria muito mais do que criava nos pés do Garro, do Thales Magno, enfim. Então, o Corinthians E Rafa e cria Roberto muito... que sobra. Se mata em campo. Então, Opa, assim, a falta maioria uns das gols. bolas, elas sobram em uma zona do campo ali, da entrada da área pra dentro da área, em condições do atacante arrematar. Então, a torcida, ela pega no pé do Yuri, pega no pé do Pedro Raul, não é pela entrega, pela dedicação, pela movimentação, é porque a bola chega naquele setor e o cara não consegue empurrar ela pra dentro. Então, eu acho que assim, em cima do que você está falando no comentário, a gente vai ter que entender essas movimentações do Depay também no Corinthians agora, mas ele tem essa qualidade. Se for criado essas mesmas chances que a gente viu o Pedro Raul e o Roberto perdendo, ele tem capacidade técnica para empurrar, colocar essa bola para dentro. Garro é o jogador que Porque mais não adianta. cria O no atacante Brasileirão. do Corinthians hoje, ele não precisa correr, ele não precisa ter isso. intensidade, ele não tem que se movimentar pelo campo todo, ele não tem que armar o jogo, porque o Garro é só colocar a bola para É o dentro. faro, né? É Então- só estar bem posicionado. Perfeito. Lógico, fazer movimentações de atacante para estar bem posicionado e colocar essa bola, a frieza de colocar a bola para Ele dentro. vai conseguir, você acha? Então, aí olhando para um cenário, as imagens que a gente viu, o currículo que ele tem, eu acho que ele tem capacidade de fazer isso muito bem. Então, eu acho que, assim, Edu, agora a minha opinião, movimenta muito o torcedor, é uma contratação gigantesca, porque é um cara um holandês em seleção da Holanda, Copa do Mundo, que passou por grandes times, né, por grandes equipes, jogando bem ou não, mas passou por grandes equipes. Então é lógico que o torcedor olha e cria essa expectativa. Com relação ao que o Bubu falou, as imagens que a gente viu, que a gente conhece do Depay, logicamente, o que o Bubu falou, ele pode se encaixar por isso, porque o Corinthians não precisa de intensidade do 9, de dedicação, de empenho, enfim. Isso outros jogadores estão fazendo já. Perfeito. Precisa de um atacante de técnica, um cara frio dentro da área e que saiba aproveitar as oportunidades. Aí eu acho que nisso ele pode se encaixar muito bem. Agora, a vida não é só a emoção, a vida também é razão. Birner, vai custar alto? Então, aí isso é uma outra Aí questão. que é o lance. Aí, Quer ser feliz, quer jantar no lugar Isso, bonito, Eu falei a vista questão tática maravilhosa. técnica, aí o valor é uma outra Cara, questão, do mas momento do Corinthians. Pro momento do Corinthians, vai, pô,
O Corinthians vai arcar com uma parte pequena do salário. Tem o patrocínio. Mas como é que você imagina, pô, o cara chega, é um técnico, um jogador estrangeiro, no grupo, primeira visão. Contrato de Como 2 Vai anos. chegar. É ir do dinheiro. Será que isso internamente é mais problema? ou Vai no que o Capita falou, se ele fizer os gols, der as vitórias e tornar o ambiente mais tranquilo, vai ser bem recebido ganhando mais que os outros ou tendo regalias, às vezes, que os outros não têm. Porque a cultura do futebol, do vestiário, aí tem um ex-jogador que pode falar sobre isso, ela não é exatamente igual às das outras profissões. Então, a partir do momento que alguém realmente gera... Porque o impacto do gol no resultado, desculpa ser redundante, ele é muito grande. Então, quando um time tem dificuldades para fazer gols, sendo que esse time cria algumas chances, chega um cara e resolve esse problema, o vestiário vai abraçá-lo se ele for antipático, se ele não quiser ter amigos ali, se ele ganhar mais que os outros, porque ele está dando tranquilidade às pessoas que trabalham nessa profissão de jogador de futebol, não só no jogo, mas principalmente fora do jogo. Aí o cara pode jantar no restaurante, pode ir no mercado em paz, pode sair na rua tranquilo, em vez de ser xingado, vai receber o elogio, pedem a foto, etc. Então eu acho que depende muito da produtividade. Eu não acho O que tem a ver Coronado, com assim, um exemplo, a gente não vai falar de valor, mas o Coronado, por exemplo, quando ele foi contratado, os valores chamavam a atenção. E eu, particularmente, não percebo nenhum movimento interno de vestiar jogadores com relação a isso. Eu acho que o Depay, ele tem até um acréscimo com relação, porque o jogador, ele sabe, né? Quem, lógico, é o movimento vestiário, o cara, ele acompanha tudo. Ele sabe o tamanho do jogador, né? O que o jogador representa para um cenário esportivo. Como a gente falou, Copa do Mundo, seleção holandesa, um cara que se movimentou por grandes clubes. Então, eu acho que essa invejazinha que a gente pode imaginar que vai se criada com relação ao vestiário, eu acho que o futebol de hoje não proporciona mais isso. O que proporciona é o seguinte, pois esse cara, ele vai jogar com o nome ou vai jogar com aquilo que ele está entregando. E aí, com o tempo, você vai perceber que o vestiário pode se movimentar. Lógico, se o cara não corre, o cara não se entrega, o cara é preguiçoso, o cara não coloca a bola para dentro, enfim, o vestiário vai se movimentar de uma forma negativa. Vale até para o jogador ganhar menos que os outros. Exatamente isso. Agora, Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero realmente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. A sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora encerramos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!